Boa noite, sejam todos bem-vindos ao segundo programa da AJFM Rádio TV, um espaço onde a informação se transforma em acolhimento e a esperança ganha voz. Aqui cada história importa, cada orientação pode mudar um caminho e cada encontro é uma oportunidade de construir mais consciência sobre a importância do cuidado integral com a vida. E hoje o nosso programa vem ainda mais especial porque conhecimento também se constrói em parceria, em troca, em novas perspectivas. Se o primeiro passo é conhecer, o segundo é transformar. Hoje damos continuidade a essa jornada que já começou com força e que agora ganha ainda mais conexão, mais conteúdo e mais histórias que inspiram. E claro, com eles que já chegaram fazendo a diferença desde o nosso primeiro encontro. Sou Joelísio Fraga e aqui comigo Iago Santos e Tainá Oliveira. Muito boa noite, minha querida audiência. Meu nome é Iago Santos e é isso mesmo. Estar aqui novamente é mais do que especial. No primeiro programa, nós abrimos as portas e hoje nós ampliamos esse diálogo trazendo informação com responsabilidade e proximidade com você. Boa noite, queridos ouvintes. E o mais importante, sabemos, é o seguirmos juntos, porque comunicar também é cuidar. Aqui na JFMM, Rádio TV, cada pauta, cada conversa tem um propósito muito claro, levar conhecimento e esperança para quem precisa. E como graduandos de jornalismo na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, é uma honra fazer parte desse projeto que transforma informação em impacto real. E hoje tem muita coisa boa vindo por aí. Entrevistas, orientações, histórias reais e conteúdos que fazem a diferença na vida de pacientes, familiares e profissionais de saúde. Então, prepara o coração, abre a mente e vem com a gente, porque o segundo programa da AJFMM Rádio TV está só começando. Querida audiência, estamos de volta. Na AJFMM Rádio TV de hoje, você acompanha uma reportagem especial apresentada pela graduanda de jornalismo Tainá Oliveira. Cuidar da saúde ainda é, para muitos brasileiros, uma atitude que só acontece quando a dor aparece. Mas e se o maior erro estiver justamente aí? A prevenção, o acompanhamento médico regular e a atenção aos sinais do corpo podem fazer toda a diferença entre um diagnóstico precoce e o avanço silencioso de doenças que poderiam ser evitadas ou controladas. Em um cenário onde doenças como hipertensão, diabetes e até mesmo câncer muitas vezes evoluem sem sintomas claros, especialistas fazem um alerta importante. Esperar sentir algo pode custar muito caro. E tem mais, o nosso corpo fala. E fala o tempo todo. Cansaço constante, mudanças no sono, dores recorrentes, sinais que muitas vezes são ignorados, mas que podem ser o primeiro pedido de ajuda do organismo. Na reportagem de hoje, com a apresentação de Tainá Oliveira, você vai entender por que cuidar da saúde precisa deixar de ser uma reação, para se tornar um compromisso com a vida. Cuidar da saúde é um ato de amor próprio. Cuidar da saúde é muito além de tratar doenças. Especialistas reforçam a prevenção e a atenção aos cuidados dos sinais do corpo. São fundamentais para garantir qualidade de vida em todas as fases da vida. Desde cedo, o acompanhamento médico é essencial. Na infância e na adolescência, consultas regulares, vacinação em dia, exame de rotina ajuda no desenvolvimento saudável. Na vida adulta, entre os 20 e a 39 anos, a orientação é manter consultas periódicas e monitorar indicadores, como colesterol, glicemia e pressão arterial. Mulheres devem manter o acompanhamento ginecológico
enquanto os homens precisam estar atentos à saúde e aos hábitos de vida. A partir dos 40 anos, os cuidados aumentam. Entram em cena exames mais específicos, como avaliação cardiovascular, rastreamento de diabetes e investigações possíveis. Câncer, especialmente quando há histórico familiar. Após os 60 anos de acompanhamento, deve ser ainda mais frequente, incluindo exame de visão, audição, função renal, densidade óssea e avaliação cognitiva. Outro ponto de atenção são as mais chamadas doenças silenciosas. As hipertensões, por exemplo, muitas vezes não apresenta sintomas. Já o diabetes pode causar sede excessiva, cansaço, aumento de urina e algum tipo de câncer pode dar sinais como perda de peso inexplicada, nódulos ou sangramentos incomuns. Por isso, a recomendação é clara. Qualquer mudança no corpo deve ser investigada. A vacinação também é aliada importante em todas as idades. Adultos e idosos precisam manter o calendário vacinal atualizado para evitar doenças graves. Saber quando procurar ajuda médica é fundamental. Sintomas persistentes, dores frequentes ou alteração no organismo não deve ser ignorada. Mesmo sem sintomas, o acompanhamento preventivo é indispensável. Ouvir o próprio corpo faz toda a diferença. Cansaço constante, mudança de sono no apetite ou no humor pode ser sinais de alerta. Também existe diferença importante entre homens e mulheres. Os homens ainda procuram menos o serviço de saúde, o que aumenta risco, especialmente para doenças cardiovasculares. Já as mulheres devem manter a atenção contínua à saúde hormonal e à prevenção de cânceres. A principal mensagem é simples e direta. Cuidar da saúde não deve ser uma reação, mas sim uma atitude preventiva. Realizar exames periódicos, manter hábitos saudáveis e buscar orientação médica no momento certo pode salvar vidas. Porque, no fim das contas, a saúde continua sendo o nosso bem mais valioso. A vacinação é uma das formas mais eficazes de treinar o sistema imunológico para reconhecer e combater vírus e bactérias antes que causem doenças graves. Ao receber uma vacina, o organismo cria uma memória imunológica, tornando a resposta mais rápida e eficiente em futuras exposições. Acompanhe esse vídeo para melhor compreender. Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele, simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação.
Cuidar da saúde vai muito além do tratamento. Passa também pela forma como nós alimentamos, especialmente durante o enfrentamento de uma doença oncológica. E no caso do mieloma múltiplo e de tantos outros tipos de cânceres, a nutrição tem um papel fundamental na resposta ao tratamento, na imunidade e na qualidade de vida. E é por isso que, mais uma vez, temos a honra de contar com a participação de um profissional que já contribuiu de forma brilhante no nosso primeiro programa. A nutricionista oncológica Alice Prado retorna à JFMM Rádio TV, trazendo orientações essenciais, baseadas em ciência e prática clínica, para pacientes e familiares. No primeiro programa, ela já mostrou como a alimentação pode ser uma aliada poderosa no tratamento. E hoje ela aprofunda esse cuidado, trazendo dicas importantes que podem fazer a diferença em nosso dia a dia, de quem está em tratamento. Então, atenção, porque informação de qualidade também é uma forma de cuidado. Vamos acompanhar. Olá, eu sou Alice Prado, nutricionista oncológica. Eu comentei sobre o papel do nutricionista oncológico no tratamento do câncer. E hoje eu quero falar sobre o momento em que o paciente deve, então, buscar por avaliação com esse profissional. Bom, as recomendações apontam que a avaliação nutricional completa deve acontecer logo após o diagnóstico do câncer, mas nós sabemos que por diversos fatores isso nem sempre é possível. Então, se você está ou já passou por algum tratamento oncológico, existem alguns sinais que alertam para a necessidade de uma avaliação nutricional completa, com um profissional então especializado. Esses sinais incluem a presença de sintomas como falta de apetite, perda de peso, alteração do paladar, enjoos, alterações do hábito intestinal, como diarreia ou constipação, que são efeitos colaterais comuns de diferentes tipos de tratamento oncológico. Além disso, se você apresenta insegurança quanto à alimentação, se está em dúvida sobre alimentos que deve excluir ou alimentos que pode incluir na sua alimentação do dia a dia, para que você se sinta mais seguro e tenha um corpo mais fortalecido para enfrentar o tratamento. E além disso, um outro fator que indica essa necessidade de avaliação é o uso, por exemplo, de suplementação. Se você faz uso de suplementos por conta própria, é hora de buscar por um profissional para uma orientação adequada, tá? Existem suplementos que não são seguros durante determinados tratamentos e outros que são seguros e podem beneficiar sim o paciente, mas isso tudo depende de uma avaliação individualizada. Portanto, buscar por um profissional especializado é fundamental nesse momento para uma orientação nutricional mais assertiva, que considere então as necessidades de cada paciente e os limites também do corpo, tá? Além disso, considere as características então do tumor, por exemplo, e do tratamento, tá? Então, se você reconhece algum desses sinais, é hora de buscar por uma orientação especializada. No cuidado com o paciente oncológico, cada detalhe faz diferença. E quando falamos em tratamento, segurança e a eficácia caminha lado a lado com conhecimento técnico e responsabilidade. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Recebemos mais uma vez, no segundo programa da AJFMM Rádio TV, a participação de uma profissional que já contribuiu de forma muito significativa no nosso primeiro encontro e que retorna trazendo ainda mais informação e orientação de qualidade. A farmacêutica oncológica Caroline Monteiro, que atua diretamente no acompanhamento terapêutico de pacientes, garantindo o uso seguro e eficaz dos medicamentos no tratamento de câncer. Hoje ela nos traz conteúdo essencial que ajuda a entender melhor o papel da farmácia oncológica no cuidado integral ao paciente. Vamos assistir? Eu vou te ensinar a fazer o esquema antiemético aí para que você não enjoe durante a quimioterapia, ou mesmo que a gente consiga reduzir ao máximo esse enjoo. E vou falar sobre um medicamento aqui de brinde para vocês, de bônus, que talvez muita gente aqui não saiba,
mas que pode tirar você daquele desconforto grande, mesmo já tendo usado vários medicamentos aí para controlar o enjoo e que não tenha sido exatamente efetivo. Então, os 2 básicos que devem estar na sua prescrição de casa, né? Eu não vou falar aqui do esquema durante a quimioterapia, porque isso aí muda de clínica para clínica, de serviço para serviço, vai depender da padronização, mas em casa, esse esquema básico com esses 2 medicamentos você precisa ter. Primeiro deles é a dexametasona, que é sim um corticoide, e a gente pode fazer até por 5 dias. Normalmente a gente faz lá no dia da quimiovenosa, às vezes o médico prescreve um dia antes também para preparar vocês, e a gente pode usar 3 dias pós-quimioterapia. Então, talvez na sua prescrição de casa esteja aí descrito 3 dias pós-quimioterapia. E daí você vai usar como? Dexametasona a gente toma com alimentos, porque o seu estômago, inclusive, já está sensibilizado por conta da quimio. Então, faça isso depois de uma refeição. Faça esse medicamento depois de uma refeição. Tem médicos que já prescrevem a dose somente pela manhã. Mas se o seu médico prescreveu de 12 em 12 horas, ou seja, em 2 horários, você vai fazer depois do seu café da manhã e depois do seu lanche da tarde. A gente não toma dexametasona à noite porque, inclusive, vai te acarretar um outro problema, que é a insônia, porque ele vai dificultar o seu sono. Então, coloca ali umas 8 horas antes do seu horário de dormir, é o horário que você deve tomar dexametasona ali no finalzinho da tarde. E aí você faz um lanche e toma a dexametasona. A ondansetrona normalmente é prescrita de 8 em 8 horas. Você não vai seguir exatamente esse planejamento dessa forma, porque talvez isso não case com a sua rotina alimentar. E é aqui que está o pulo do gato. Já se inscreve nesse canal aqui para você não perder nada e já deixa seu curtir aqui. Você vai tomar ondansetrona antes das 3 principais refeições do seu dia e isso vai mudar tudo. Uns 10 minutinhos antes do café, 10 minutinhos antes do almoço e 10 minutinhos antes do jantar. E nós temos também um medicamento que hoje é, digamos assim, um padrão ouro para náuseas de difícil controle, que é a olanzapina. Ele não é um medicamento exclusivamente para isso, tá? A gente usa com esse outro benefício que ele mostrou. E na oncologia a gente usa bastante, começando aí na dose de 2,5 miligramas, mas pode ir até 10. É um medicamento que causa sono também, então por isso ele deve ser tomado à noite, mas ele auxilia muito náuseas de difícil controle. Então, se você está sofrendo com as náuseas, já tomou vários medicamentos e tem tomado e não tem resolvido, conversa com seu oncologista sobre a olanzapina, pede a prescrição para ele e aí começa a fazer, porque realmente a gente tem visto assim um controle muito bom das náuseas e, obviamente, né, para que o paciente não venha ter episódios de vômito, ok? E eu sou Caroline Soares, eu sou farmacêutica, especialista em oncologia. Já segue, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo para você não perder nada. Cuidar da saúde vai muito além do corpo. Envolve sentimentos, medos, incertezas e principalmente a forma como cada pessoa enfrenta o seu próprio processo. E quando falamos de doenças como câncer, o cuidado emocional deixa de ser um complemento e passa a ser parte essencial do tratamento. E é com esse olhar que a AJFMM Rádio TV amplia ainda mais o seu compromisso com o cuidado integral. Hoje, temos a alegria de apresentar uma nova voz que chega para somar conhecimento, sensibilidade e orientação qualificada ao nosso programa. Estreando conosco a psicóloga de saúde, Tainá Andrade, que traz uma abordagem fundamental sobre o papel da saúde emocional no enfrentamento da doença, um conteúdo necessário que acolhe, orienta e fortalece. Vamos assistir? Oi, gente, meu nome é Tainá, eu sou psicóloga, psico-oncologista, né? Psicóloga da saúde, paliativista. Hoje eu vou falar um tema muito importante que é para você que está em tratamento oncológico, que recebeu um diagnóstico, tá? Se você tem sentido medo, se você tem sentido raiva, né? Se você tem sentido um cansaço, isso daí não é fraqueza, isso é uma resposta humana, tá? O problema não é sentir, o problema é engolir isso, né? E eu venho te perguntando,
com quem que você tem compartilhado as suas emoções, ou você só tem tentado engolir tudo sozinha, porque eu preciso ser forte, né? E a gente não é forte o tempo todo e tá tudo bem não estar tudo bem, tá bom? Um abraço para você, beijos de luz da Psi. Informação em saúde também passa pelo conhecimento dos seus direitos. E quando o assunto é acesso ao tratamento, orientação jurídica e segurança para o paciente, contar com especialista faz toda a diferença. No nosso primeiro programa, ela já trouxe contribuições importantes e hoje retorna ampliando esse diálogo, com ainda mais orientações fundamentais para pacientes e familiares. A presença dela reforça algo essencial. Entender seus direitos é parte do cuidado com a própria saúde. E ter acesso a uma informação clara, responsável e especializada pode mudar completamente a forma como o paciente enfrenta o tratamento. Recebemos mais uma vez a advogada especialista em saúde, doutora Janaína Guilherme, com conteúdo preparado especialmente para você. Agora, acompanhe. Você sabia que pacientes em home care podem ter direito à instalação de um medidor de energia elétrica separado? Quando uma pessoa depende de equipamentos médicos para sobreviver, como concentrador de oxigênio, ventiladores pulmonares ou aparelhos de nutrição, o consumo de energia elétrica da residência aumenta significativamente e esse custo não pode ser tratado como um gasto comum da família. A energia utilizada nesses casos está diretamente ligada ao direito fundamental à saúde e à vida. Por isso, a Justiça brasileira já reconhece em diversas situações que o paciente em home care tem direito à instalação de um medidor exclusivo, separando o consumo doméstico do consumo médico. Mas por que isso é importante? Porque essa separação pode viabilizar o custeio da energia, seja pelo poder público, seja pelo plano de saúde, no caso dos usuários de plano de saúde. Além disso, em alguns casos, também é possível discutir descontos na tarifa ou até isenção parcial, a depender do caso concreto. Mas isso não é automático, você precisa comprovar o direito ao home care e a necessidade de um uso contínuo desses aparelhos. Se alguém da sua família está passando por essa situação, é preciso buscar orientação jurídica e conhecer melhor esse direito e como fazer com que ele seja cumprido, seja pelo plano, seja pelo poder público. Esteja atento, porque esse direito de colocar um medidor separado na sua casa, ele é um direito diretamente relacionado à saúde, vida e dignidade. Agora nós vamos falar de uma campanha extremamente importante para a saúde pública, o Maio Vermelho. Você sabia que o câncer de boca ainda é diagnosticado, na maioria das vezes, em estágios avançados? E isso acontece principalmente por falta de informação e atenção aos sinais iniciais. O vídeo que você vai assistir agora traz um alerta direto e necessário. Ele explica o que é a campanha Maio Amarelo Vermelho e reforça a importância da prevenção. Fique atento aos sinais: feridas na boca que não cicatrizam, manchas de dor persistentes. Podem parecer simples, mas não devem ser ignoradas. Além disso, fatores como tabagismo e consumo de álcool aumentam significativamente os riscos. A mensagem é clara: o diagnóstico precoce salva vidas. Vamos assistir? Por que o Maio Vermelho é tão importante? Estou aqui para falar com vocês sobre algo sério, o câncer bucal, que é uma condição que afeta milhares de pessoas no Brasil e no mundo. No Brasil, as últimas estatísticas disponíveis mostram mais de 15 mil novos casos por ano. A etiologia do câncer bucal inclui fatores como tabagismo, consumo de álcool, a infecção pelo vírus HPV e fatores genéticos. Pessoas que fumam ou consomem álcool regularmente têm maior predisposição a desenvolver a doença.
Clinicamente, o câncer bucal pode se manifestar como feridas que não cicatrizam, caroços, dor, dificuldade para engolir, entre outros sinais. E é possível realizar um autodiagnóstico através de um autoexame, observando anormalidades como feridas, manchas, inchaços ou mudanças na cor da boca. Quando descoberto em fase inicial, o prognóstico é favorável, com menores chances de grandes intervenções cirúrgicas e tratamentos clínicos menos agressivos. O tratamento do câncer bucal envolve uma equipe multidisciplinar que pode incluir oncologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço, radio-oncologistas, dentistas, entre outros profissionais da saúde. A conscientização é fundamental para a prevenção e diagnóstico precoce, aumentando as chances de tratamento eficaz e recuperação. Lembre-se de fazer o autoexame regularmente e não fuja das suas consultas regulares ao dentista. Profissionais que podem diagnosticar alterações bucais em fase inicial. O Instituto Medicina em Foco coloca toda a nossa equipe à sua disposição. O maio, além do vermelho, tem também o maio amarelo. Agora nós vamos falar de uma campanha que envolve todos nós. Todos os dias, milhares de pessoas têm suas vidas impactadas por acidentes de trânsito. Muitos deles poderiam ser evitados com atitudes simples e mais responsabilidade. O vídeo que você vai assistir agora traz um alerta direto e necessário. Ele reforça a importância e a atenção ao trânsito e o respeito à vida. O excesso de velocidade, o uso do celular ao volante, direção sob efeito de álcool, são comportamentos que colocam em risco não só quem dirige, mas todos ao redor. A mensagem é clara: no trânsito, escolham salvar vidas. Acompanhe com a gente. Em abril de 2017, há 8 anos, eu perdi meu marido e minha sogra em um crime de trânsito. Esse crime envolveu 2 pessoas embriagadas, disputando racha, e que em todos os momentos foram extremamente negligentes com a vida das outras pessoas. No dia 12 de novembro de 2012, a minha irmã, com 29 anos, perdeu a vida em um acidente de trânsito. Foi um dia que mudou tudo. A Fernanda era cheia de vida, cheia de sonhos, cheia de amor, pura alegria. E de repente, ela se foi. O silêncio que ficou tomou conta da nossa família. A saudade virou parte da nossa rotina. Perder alguém tão jovem, com tanto ainda por viver, e uma dor que não dá para descrever. Em 2022, o Brasil registrou 33 mil mortes em acidentes de trânsito, segundo dados do Atlas da Violência. Em 2023, foram registradas 34 mil mortes, um aumento de quase 3%. A média foi de 96 mortes por dia. Essa tendência de alta é observada desde 2020, depois de anos de redução. Entre as causas mais comuns de colisões fatais estão dirigir na contramão, usar celular ao volante, exceder a velocidade, consumir álcool e não usar cinto de segurança. Grande parte dos acidentes de trânsito poderia ser evitada com mudanças de comportamento. E a campanha Maio Amarelo surgiu exatamente para isso. Todo mês de maio, o mundo faz uma grande mobilização pela segurança no trânsito, com a proposta de chamar a atenção para este problema que afeta milhares de pessoas todos os anos. Iniciativas como o Maio Amarelo são extremamente importantes porque quando um crime desses acontece, há uma grande comoção na sociedade, como houve no nosso caso, mas depois a vida das pessoas segue. A nossa não. A nossa para. Há 8 anos eu tenho lidado com advogados, com juízes, com recursos, com embargos. Houve um júri popular no ano passado que condenou um dos assassinos a 15 anos de prisão e absolveu o outro, mas é importante a gente entender que absolvição não significa inocência. E desde então eles não passaram nem um dia presos e não pagaram nada pelo crime que eles cometeram. A nossa legislação, apesar de ter muitos pontos positivos, ainda tem muitos pontos que podem ser melhorados. E esses pontos que podem ser melhorados levam a brechas que causam uma dor e um sofrimento enormes. As nossas famílias estão dilaceradas até hoje. O mais difícil de aceitar é saber que esse acidente poderia ter sido evitado.
Todos os dias, trânsito leva vidas como da minha irmã, e o vazio que ela deixou nunca será preenchido. Hoje, no Maio Amarelo, eu deixo esse apelo. Seja responsável no trânsito. O amarelo simboliza alerta, atenção e cuidado. Em maio de 2011, a ONU criou a Década da Ação para a Segurança no Trânsito, convocando os países a adotar medidas para reduzir os acidentes. Por isso, o mês foi escolhido para a realização da campanha. São ações educativas, como palestras, blitzes, distribuição de materiais informativos e campanhas publicitárias. Os acidentes de trânsito causam impactos devastadores nas famílias, consequências físicas e psicológicas. A programação do Maio Amarelo nós estamos intensificando, fazendo blitz educativas. Nessas blitz a gente aborda condutores, justamente falando desse tema, né, do desacelerar no trânsito. Além dos condutores, a gente também tem trabalhado com os motociclistas, com os ciclistas e com os pedestres, porque o pedestre, se a gente for pensar, ele também precisa desacelerar. Os acidentes provocam um problema social, físico ao paciente, à sua família, aos seus filhos, muito grande. Então, nesse mês, é de suma importância a conscientização em relação às leis de trânsito, ao excesso de velocidade, ao uso de álcool antes de dirigir, que são as principais causas desses acidentes. É importante a conscientização de todo mundo. A segurança no trânsito ela vai muito além da técnica de direção propriamente. Ela está diretamente ligada ao comportamento humano. E é importante a gente também perceber o quanto o trânsito pode ser fonte de traumas. Pessoas que experimentaram situações de acidente podem carregar feridas emocionais profundas ao longo de toda a vida. Familiares que perdem seus entes queridos da mesma forma. Nós precisamos, acima de tudo, humanizar o nosso trânsito no Brasil. E o Maio Amarelo é exatamente para chamar a atenção. Atenção que está morrendo gente no nosso trânsito, está morrendo gente, nós estamos nos matando. Então, o que precisa é conscientização em cada município, em cada estado e o governo federal realmente fazer campanhas educativas, mas além de tudo de conscientização, e não precisa ser só o governo. Eu acho que o cidadão pode chamar a atenção do outro, pode orientar para que a gente possa ter um trânsito mais humano. Bom, aproveitando esse clima de conscientização, gostaria de trazer um dado aqui para o nosso querido, na nossa audiência, que sobre um balanço feito pela PRF sobre uma redução na taxa de letalidade nas BRs em 2025. Esse balanço feito pela PRF revela a redução dos principais indicadores sobre sinistros no trânsito. Os dados apontam que no ano passado, a PRF registrou 72.483 sinistros, com 6.044 mortes. Em 2024, foram contabilizados 73.201 sinistros, com 6.163 óbitos. E 3 estados registraram os maiores acumulados, as maiores ocorrências. Minas Gerais, com 1.559 sinistros de trânsito, Santa Catarina, com 8.184 e Paraná, com 7.619. As 3 unidades da federação também ocupam a mesma colocação nacional quanto a feridos. Entre os estados com mais mortes, ainda se mantém Minas Gerais e Paraná, mas a Bahia segue em terceiro lugar. E muito interessante a gente trazer a questão do Maio Amarelo sobre essa conscientização, porque a gente precisa saber que no trânsito a gente não cuida apenas de nós mesmos, nós não dirigimos apenas para nós mesmos. A gente tem na nossa audiência pessoas que devem estar em seus carros se dirigindo ou para o seu trabalho, ou para outro lugar, ou até mesmo para as suas casas. E a gente precisa saber que o nosso cuidado no trânsito não é apenas com nós mesmos ou com quem está em nosso carro, mas também com as pessoas que estão lá fora. Ainda mais no nosso trânsito conquistense, que nós sabemos como é. E aproveitando, que trouxe o ponto de conquista, a Prefeitura de Vitória da Conquista, em conjunto com o Sintrans, iniciou uma ação que passará por todo o mês de maio, em conjunto com o Sintrans, e começou no dia 2, no sábado, e seguirá por todo o mês.
e com palestras educativas. Iniciou no sábado, justamente, em conjunto com a própria PRF, com ações educativas, palestras para crianças, adultos. Havia um espaço totalmente ali montado justamente para essas áreas, para incentivos justamente de melhores ações no trânsito. Pois é. Iago está trazendo na semana que vem, juntamente com Vitória, uma entrevista, né, com um agente de trânsito, né, a gente vai estar focando durante esse mês, né, os temas. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui, um minutinho só. O mês de maio, ele tem um amarelo, tem um roxo e tem o vermelho, né? Então, a gente vai estar focando em cima desses temas. Durante todo o ano, as campanhas sempre, né, todo mês sempre tem uma campanha de conscientização. Isso é importante porque foca, né, naquele tema para que as pessoas tenham mais interesses em conhecer. Vamos quebrar um pouquinho aqui o gelo, né? Mudar um pouquinho aqui a estrutura aqui do nosso programa, que eu quero que vocês já me conhecem, vocês já estão me acompanhando há muito tempo aqui, né? E junto com a gente estão 3 graduandos de jornalismo da UESB. A UESB passou a ser uma grande parceira agora porque nós estamos proporcionando, né, esse espaço, esses momentos para que eles, né, tenham um contato mais próximo, uma vivência mais direta com relação à saúde. E vamos conhecer um pouquinho a Iago. Eu queria Iago. Isso aqui estava fora do script, né? A gente está aqui bolando, vai surgindo as ideias, né? Para que vocês que nos acompanham acabem conhecendo também, né, os estudantes. Logo vocês vão estar conhecendo também a Vitória. A Vitória vai estar com a parte externa, né, juntamente com o Iago, com relação às entrevistas. Iago, a gente sempre bate papo, né? E eu gostaria de saber por que você escolheu ser jornalista. Bom, é uma história bem interessante, né, da gente trazer a memória sobre nossas escolhas de carreira, né? Eu acredito que a comunicação ela está desde muito cedo na minha vida. Desde muito novo, eu sempre gostava de me comunicar. Minha mãe conta histórias que, quando a gente saía juntos, eu chegava para todo mundo na rua e dava bom dia, boa tarde, né, boa noite. E sempre estava muito ali na frente, muito ali, sempre me expressando e comunicando. E eu achei que, em uma certa parte da minha vida, a minha comunicação havia diminuído. E talvez não fosse uma carreira que eu poderia seguir. Mas eu acredito muito que todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um certo propósito, né? E aconteceu que durante toda a minha vivência, e eu sempre querendo ir para outras áreas, mas eu acabei vindo para a área da comunicação, a área do jornalismo, e onde eu tive minhas expectativas assim quebradas totalmente, porque eu achava que o jornalista era apenas aquele que estava na bancada de um jornal ou na mesa de uma rádio, né? Mas o jornalista ele pode estar em vários outros locais, inclusive na área que nós estamos aqui agora, na área de falar sobre saúde, né? Uma área assim que a gente acha que é tão reservada apenas para os profissionais da saúde, mas na verdade nós podemos estar aqui também agregando a essa área, agregando conhecimento, agregando novos saberes para toda a população conquistense e afora também. E algo interessante que a gente estava conversando mais cedo, antes de começar o programa, né, Geolísio? Que você participou de um podcast onde todos os integrantes da mesa eram profissionais ou futuros profissionais de medicina. Sim. E algo interessante que a gente está fazendo é o inverso disso. Nós somos futuros profissionais, você como uma pessoa que está dentro dessa área da saúde mais do que a gente, né? E nós estamos aqui falando sobre saúde.
e trazendo mais conhecimento sobre a área da saúde, né? Porque conhecimento liberta. Uma frase que eu trouxe na semana passada de Paulo Freire é que educação transforma pessoas e pessoas que transformam o mundo, né? Então, o que nós estamos fazendo é trazer educação, conhecimento para essas pessoas e justamente para trazer essa mudança no nosso mundo, né? E trazer esperança. Então, eu acho que, trazendo o final dessa resposta da minha pergunta, né? Por que jornalismo? Eu acho que trazer essas informações, informar as pessoas, comunicar com as pessoas, é algo muito ilustre, algo muito belo, assim, da gente poder se comunicar com todo tipo de pessoa e trazer informações condizentes, informações que agregam mesmo na vida das pessoas durante em toda a sociedade, né? Isso é interessante, que quando eu veio aquele, por que você não traz o estudante de jornalismo? Por que você não faz uma parceria? Podia falar com um enfermeiro, fisioterapeuta, e por que o jornalismo? Porque eu acho que a informação salva vidas, né? Por incrível que pareça, desde o início das minhas redes sociais, eu consegui diagnosticar 12 pacientes com mieloma. Entendeu? Claro, eu não diagnostiquei ele, os sintomas foram parecidos com o que eu sentia e eles falaram, eu estou sentindo isso, faça esses exames e depois manda para mim. Quando eu vi os exames, eu falei, eles estão com mieloma, mas como eu não sou médico, eu falei, você pega esses exames, encaminham, vão para um hematologista e manda ele investigar. Foi tiro e queda, né? Todos os 12 tiveram. Então, foi o quê? Foi de informação. Então, esse paciente, a questão de você ser jornalista e estar aqui com a gente é importante porque a questão da informação levar o conhecimento ao paciente, ele já fica muito mais atento. Então, ele já chega no médico mais ou menos sabendo o que ele vai perguntar. Entendeu? Então, já fica meio caminho andado. Então, o papel da informação é extremamente importante para qualquer tipo de investigação, qualquer sintoma que o paciente está sentindo. Então, a importância do jornalismo é tão fundamental quanto daqueles profissionais que estão recebendo esses pacientes, entendeu? Então, o papel de vocês, daqui para frente, é levar reais informações, né? Alertar os pacientes, alertar a comunidade para ter um cuidado, porque o corpo avisa, né? Eu tenho o prazer também de estar aqui comigo, a Tainá. Tainá, ela é esforçada pra caramba, né? Eu mando umas tarefinhas de casa para vocês, ela se empenha e tal. E eu queria perguntar para você, Tainá, fique muito à vontade. Sim. Né? Por que você escolheu ser jornalista? Olha, ao contrário de Iago, não estava no sangue, né? Que ele falou, desde a infância não tinha. Eu sonhava muito em ser médica por conta de... médica psiquiatra, por conta que eu fiquei internada 6 meses em um hospital. E aí não tinha como eu voltar ao normal. A gente entrou com a medicação de três medicamentos. E aí eu voltei ao meu normal. E tô aqui falando com vocês hoje. E minha médica sempre batia na tecla que eu deveria, né, começar a estudar, a me profissionalizar. E aí foi que eu comecei a estudar por Enem. Eu fiz 6 Enem. Por que pareça, 6 Enem mesmo, gente. Eu passei em farmácia na UFPA, não fiz, por conta era pandemia, tinha que ser online, remoto, e eu falei, nada de remoto, não quero. E aí veio, quando eu fiz medicina e jornalismo, eu passei em 10º em jornalismo, aí eu entrei e estou até hoje. É uma área que eu sou apaixonada, todo mundo fala que é a minha cara, não tem como dizer que não é. Fala que eu tenho comunicação muito boa. E, assim, além de informar, que jornalismo é informar e comunicar, é trazer para as pessoas informação que vai além de cuidado. E, tipo assim, e foi uma coisa que foi tão assim, porque meu sonho era medicina. Aí, de repente, eu começo a trabalhar com profissionais da medicina aqui na rádio. E uma coisa casou junto com a outra. Sim. E, assim, meio que fiquei realizada. Eu falei, poxa, eu fiquei tão realizado que agora eu posso ter contato com médicos. Sim. E contatos com a rádio. Então, uma coisa meio que misturou com a outra e eu estou bem realizada nessa área aqui de estágio e muito feliz mesmo. É um pouco disso, assim. Tá bom.
trabalhar essa área de saúde, né, é extremamente importante, porque as pessoas precisam saber o que tem, comunicar, o que o corpo avisa, né, que infelizmente a gente vê pacientes aí com um diagnóstico tardio, muitos pacientes vêm a óbito por tratar, muitos profissionais vêm tratar a queixa e não a causa. E isso, acho que a divulgação, né, o trabalho do jornalista em informar e divulgar isso é extremamente, e salva vidas. Isso a responsabilidade de vocês daqui para frente é importante por questão disso. Como é que você está se achando, Iago, de você estar trabalhando aqui com a gente, fazendo esse estágio na área de saúde? Você não estava nos seus planos, né? Sim. Eu acho que é muito importante mesmo, porque na semana passada eu trouxe o caso da minha mãe, né? Inclusive, mando um abraço para minha mãe. E, assim, ela descobriu um câncer de colo retal, meio que dos últimos sinais, né? Digamos assim. E mesmo com todos os sinais ali, já vindo anos e anos, depois a gente parou, teve um momento da gente refletir e parar para perceber em todos os sinais, e a gente viu que já tinha anos vindo ali. Mas, infelizmente, ou por postergação, ou por algumas outras interpretações de médicos, a gente achava que era outra coisa. Mas, na verdade, quando a gente fez mesmo os exames mais pontuais, mais intencionais naquilo, a gente ela percebeu que aquele caso não era uma simples hemorroida, né? É bom a gente trazer para a nossa audiência, né? Saber que pode ser que alguns desses sinais podem estar apresentando, né? A dificuldade em evacuar, muitas dores fortes ali no canal do reto, do ânus, dores anormais, sangue nas fezes, né? São sinais claros para que você possa acender o alerta vermelho para esse tipo de diagnóstico. E a gente descobriu o diagnóstico em uma ultrassom. E nessa ultrassom realmente percebeu-se ali que tinha tumores cancerígenos ali, tumores malignos nessa questão. Então, a gente para e reflete que, como você mesmo falou, Joelisa, a informação e o diagnóstico precoce, como a gente falou no início desse nosso programa, como o cuidado precoce é muito importante. E saber e ter informação antes é muito pontual, porque pode determinar entre um cuidado realmente curativo e um outro tipo de cuidado, o cuidado mais paliativo, né? Então, assim, eu acredito que a gente pode estar realizando algo aqui, e a importância de estar trabalhando na área da saúde é algo muito realizado, porque quando eu estava pensando em ir para outra área, né, eu sempre pensava que eu ia para a área de farmácia, né? Interessante a Tainá ter falado que ela tinha conseguido passar em farmácia, era algo que eu sempre passei meu ensino médio inteiro dizendo, né? Por que eu queria nessa área? Porque eu buscava ajudar as pessoas, né? Algo muito... A minha maior intenção, né, antes da questão profissional, enfim, era justamente me sentir ajudando, sendo útil para a sociedade, né? Trazer alguma forma de auxílio. Então, meio que esse objetivo veio à tona novamente, né? Além de comunicar, além de me expressar para as pessoas, na verdade, agora eu posso ajudar a sociedade dessa forma, de justamente trazer informações que sejam úteis e que possam mesmo ajudar alguém que possa estar numa mesma situação, onde a minha família esteve, né? E realmente agregar a sociedade justamente com esse tipo de informação. Espero que a Associação Joelisa Fraga, né, Mieloma Múltiplo, possa proporcionar para vocês, né, qualidade, conteúdo, né, sensibilidade, e que Deus ajude que vocês possam ser frutos, né, seja instrumento onde vocês forem, né, levando. Tainá estava falando que queria continuar, eu falei, não. A vida é um ciclo. É um ciclo, né? Então, você aprende aqui, vai lá, vem outros, e assim vai. A vida é desse jeito, né? Eu vou ler aqui um artigo referente à dor. Eu sou paciente de mieloma múltiplo, e um dos sintomas que
mais acomete o paciente são dores ósseas. São dores horríveis. Para você ter uma ideia, em 20 dias eu tomei 96 comprimidos de morfina, que era a única coisa que sustentava, né, que aliviava um pouquinho essa dor. Conviver com o mieloma múltiplo é aprender todos os dias a traduzir a dor em silêncio e o silêncio em resistência. Não se trata apenas de uma doença que atinge o corpo. É uma presença constante que atravessa a rotina, altera planos e impõe pausas inesperadas. A dor, muitas vezes invisível aos olhos, se instala nos ossos, mas também alcança emoções, relações e sonhos. Ela não pede licença. Chega a si, acomoda, exigindo adaptação contínua. Para quem vive essa realidade, cada gesto cotidiano ganha outro peso. Levantar da cama pode ser uma vitória. Sorrir, um ato de coragem. Manter a esperança, um exercício diário. Há dias em que o corpo responde, outros em que ele cobra. E nesse equilíbrio delicado, o paciente aprende a negociar com seus próprios limites. Mas há algo que a dor não consegue dominar por completo: a dignidade de quem decide seguir. Mesmo diante das incertezas, há força. Uma força que não é barulhenta, mas persistente. Ela se manifesta no compromisso com o tratamento, na busca por informação, no apoio mútuo entre pacientes e familiares. Conviver com mieloma múltiplo também revela a importância do acolhimento. Nenhuma jornada deve ser solitária. O suporte psicológico, o acesso à informação de qualidade e o olhar humanizado fazem diferença real no enfrentamento da doença. Quando o cuidado ultrapassa o aspecto clínico, ele alcança o que realmente importa: a pessoa por trás do diagnóstico. Essa convivência, embora difícil, também ensina. Ensina sobre o valor do tempo, sobre a urgência de viver com propósito e sobre a potência da empatia. Ensina que, mesmo na dor, é possível construir significado. Falar sobre o mieloma múltiplo é, portanto, mais do que informar. É dar a voz à história de que muitas vezes permanecem invisíveis. É lembrar que por trás de cada diagnóstico existe uma vida em movimento, lutando para não ser definida apenas pela doença. E talvez essa seja a maior tarefa de todas: conviver com a dor sem permitir que ela seja a única narrativa. Essa é a realidade do paciente com mieloma. Eu quero aqui agradecer a todos os colunistas que estão deixando, né, esse programa cada vez mais com a qualidade que ele veio. Ele já está dizendo para que ele veio. Nós estamos com muita coisa legal para a semana que vem, né? Chegando mais e mais colunistas com uma qualidade muito legal. E com certeza esses colunistas eles vão estar proporcionando, através dos conhecimentos, qualidade, esperança e vida. Eu só gostaria de fazer uma correção que eu acabei de receber aqui, que o exame que foi feito para a descoberta do diagnóstico não foi ultrassom, foi uma colonoscopia. Sim. Então, eu acho bom eu trazer essa retificação aqui, essa retratação, que eu acabei de receber a atualização justamente da minha mãe, que está ouvindo o nosso programa, de que o exame foi uma colonoscopia. Então, se você apresentar esses sinais, é importante que você vá atrás de um médico e solicite uma colonoscopia, porque fazendo a colonoscopia, você consegue descobrir se seus sintomas são realmente provenientes, são oriundos de um câncer coloretal. Certinho. Agradeço também de coração todo o carinho, todo o apoio, né, que a Melodia FM sempre nos disponibiliza, na pessoa também aqui de Ágape, que é o que comanda a mesa, que graças a ele, né, a qualidade, o profissionalismo dele, nós vemos as edições, enfim, né, graças ao carinho que ele tem, né. Obrigado, viu, Ágape?
por tudo mesmo. Que Deus te abençoe. Eu sou grato, Gelísio. Eu vou aproveitar que você saiu do script, né? É uma preciosidade esse programa para mim, né? Eu diria que o Iago é um paciente de oncológico, né? Porque não diretamente, mas pela mãe dele, né? Eu sou um paciente oncológico, né? Sim. Com 12 anos a minha mãe fez um tratamento e ela veio a óbito, mas assim, você vê a importância desse cuidado, né? Foi um câncer no sangue também que ela teve, um câncer muito raro, foi o 3º caso no Brasil, ela teve nódulos pelo corpo inteiro. E você vê que é algo presente que precisa ser disseminado e é uma alegria para mim, é um privilégio, me sinto muito, muito grato de contribuir com o seu trabalho aqui na rádio, que eu acho que você é uma pessoa, para mim, que já te falei, que é uma pessoa ímpar aqui nessa cidade aqui. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui às quartas e sexta-feiras aqui ajudando vocês aí. Eu que agradeço, né? A gente, como fala, une propósitos, né? Então, acho que cada um aqui tem seu propósito, né? E acho que o meu, né? Muitas pessoas no meu lugar estaria dentro do quarto, escondido, sem falar que tem a doença, né? E acho que Deus falou, nada disso. Vou te dar tudo que aquele paciente vai passar. Dor, né, transplante, vai para UTI, tem pneumonia, tudo. Mas eu vou cuidar de você e você vai sair dessa. Desde que você cuide do próximo. Então, a minha missão é essa, né? Então, a gente tenta o máximo possível, né? Não é fácil, né? O paciente oncológico sofre muito, né? As medicações que a gente toma é muito tóxica. Então, tem dia que eu não tenho nem condição de vir aqui, né? Mas a gente é movido pelo Espírito Santo. Ele é que nos acolhe, nos leva e toca a vida. Vamos lá, vamos em frente. Né? Mas agradeço muito a todos que estão aqui, porque a gente não faz esses projetos sozinho, né? Todo mundo junto e vamos que vamos. Então, vamos lá. Chegamos ao fim de mais um programa. Isso foi até emocionante, né? Não estava nos nossos planos, né? Mas não ao fim dessa conversa. Hoje, mais uma vez, reforçamos que a informação salva vidas, que o cuidado começa no conhecimento e se fortalece na atitude. Falamos aqui sobre conscientização, direitos, prevenção, mas, acima de tudo, falamos sobre pessoas, sobre histórias que inspiram, desafios que exigem coragem e caminhos que só podem ser percorridos com apoio, orientação e dignidade. Estar aqui mais uma vez, melhor dizendo, é a certeza de que comunicar também é transformar. Cada informação compartilhada pode fazer diferença real na vida de alguém. E quando a gente leva conteúdo com responsabilidade, a gente ajuda a contribuir um caminho mais seguro para pacientes, familiares e toda a sociedade. A JFM Rádio TV segue firme no seu propósito de orientar, acolher e lutar pelo acesso ao melhor tratamento. E esse espaço continua aberto para você que busca informação, apoio e principalmente esperança. Se informe. Se cuide e não caminhe sozinho. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa da AJFMM Rádio TV. Um abraço.